A fé que começou perseguida, escondida e sem poder, terminou dentro dos palácios do maior império do mundo. E isso mudou tudo. Aqui não apresentamos teorias conspiratórias. É sobre história, é sobre fatos e sobre o momento exato em que uma fé nascida na margem se aproximou do centro do poder, com consequências profundas. Durante quase 3 séculos, o cristianismo cresceu sem exércitos, sem leis favoráveis e sem proteção estatal. Seus textos circulavam em comunidades perseguidas. Seus líderes eram presos, exilados e mortos. Sua autoridade não vinha de cargos, mas de convicção. Seguir Jesus não trazia vantagem, trazia risco. Então chegamos ao século IV. Com o Edito de Milão, em 313 d.C., algo inédito acontece. O cristianismo deixa de ser ilegal. A perseguição oficial termina. Igrejas saem das sombras. Propriedades são devolvidas. Bispos passam a dialogar com imperadores. É aqui que precisamos entender algo essencial. O cristianismo não venceu porque teve poder. Ele recebeu poder porque não conseguiu ser destruído. Roma não se converteu de uma hora para outra. Roma recuou. Movimentos frágeis desaparecem sob perseguição contínua. O cristianismo sobreviveu. Isso forçou o império a mudar de estratégia. Mas junto com a proteção, nasce uma nova tensão. A perseguição não matou a fé. O poder também não a destruiu, mas a transformou. Com estabilidade vieram estruturas. Com estruturas vieram cargos. Com cargos vieram disputas. E com influência vieram interesses humanos. A igreja ganhou alcance institucional e perdeu parte da simplicidade original. Isso não é acusação teológica, é constatação histórica. Constantino não criou o cristianismo. Quando ele surge, a fé já tinha textos, doutrina, liderança e mártires espalhados por todo o império. Evangelhos já circulavam. Cartas apostólicas já eram tratadas como escritura. Comunidades já existiam da Judéia à Hispânia. O que Constantino muda não é a mensagem, é o ambiente. Ele acelera a institucionalização. E toda institucionalização cobra um preço. É nesse contexto que muitos levantam uma acusação recorrente. Foi aqui que a Bíblia foi criada, mas a história, mais uma vez, não confirma isso. Muito antes de qualquer concílio, certos textos já eram lidos, copiados e ensinados como autoridade. Pais da Igreja citam os evangelhos e as cartas apostólicas desde o século I, não como opinião, mas como escritura. Quando concílios como Hipona e Cartago surgem, eles não inventam livros, eles formalizam um consenso antigo. O cânon não nasce de um voto, nasce do uso contínuo. Textos sem autoridade não sobrevivem ao tempo, à perseguição e à diversidade cultural. O cânon emerge da prática das igrejas, não da força do Estado. E por que alguns livros ficaram de fora? Porque nem todo texto antigo é escritura. Muitos escritos surgem tarde demais. Outros têm uso restrito. Outros apresentam teologias incompatíveis com o cristianismo primitivo. Eles não foram arrancados da Bíblia, nunca estiveram dentro. Os chamados apócrifos não foram censurados de repente. Foram questionados desde o início. Pais da Igreja fazem distinção clara entre textos edificantes e textos normativos. Isso não é repressão, é discernimento. Outra acusação comum diz que o poder alterou a Bíblia, mas os próprios dados históricos desmontam essa ideia. Temos milhares de manuscritos, em línguas diferentes, espalhados por regiões distantes. Não existe evidência de uma edição central capaz de alterar doutrinas fundamentais sem deixar rastros. Copistas erraram? Sim. Variaram palavras? Sim. Mas não mudaram a teologia central. As variantes são conhecidas, catalogadas e estudadas, o que revela transparência, não manipulação. Com o crescimento institucional, algo mais acontece. A tradição começa a ganhar peso, nem sempre como inimiga da escritura, mas, em alguns momentos, como concorrente silenciosa. O latim, por exemplo, nasce como tentativa de aproximar o texto do povo, mas quando deixa de ser língua popular, o acesso diminui, não por conspiração inicial, mas por preservação institucional. E aqui está o ponto final. Toda instituição busca se preservar, toda estrutura busca estabilidade, e toda preservação corre o risco de confundir proteção com controle. A Igreja não foge dessa regra, mas a fé cristã não depende da instituição. Ela precede o palácio. Ela sobreviveu à perseguição e continua desafiando o poder, inclusive o religioso.
Se a Bíblia fosse produto de manipulação, ela não teria nascido perseguida, não teria crescido sem poder e não teria atravessado impérios. Este vídeo não é sobre destruir a fé, é sobre mostrar que ela resistiu à história e não foi criada por ela. O poder passou, os impérios caíram, o texto permaneceu.